gente querida, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui responder as principais perguntas que eu tenho recebido de vocês, principalmente nas nossas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Se você ainda não nos segue, nos siga lá, mas aqui no YouTube também eu tenho recebido muitas perguntas à medida que eu vou soltando aí os diários de gravidez. Ai, tô ofegante. Então eu decidi reunir as principais perguntas, as mais recorrentes, para responder para vocês em vídeo. Então, se vocês se depararem aí futuramente com alguém me perguntando alguma coisa que eu respondi nesse vídeo, por favor, me ajuda e link esse vídeo para a pessoa assistir, tá bom? E a pergunta que eu mais tenho recebido em, assim, todas as minhas redes sociais é: vai ter chá de revelação? Sim, vai ter chá de revelação. Já tem data, vai ser no final desse mês, em julho. Quando tiver mais pertinho eu falo pra vocês, porque a gente ainda tá definindo algumas coisas, mas vai ter chá de revelação, já tem até tema, vai ser de elefantinho. E eu vou mantendo vocês mais informadas à medida que eu for focando no chá de revelação, tá? Porque por enquanto eu não tô focando não. Mas vai ser no final de julho e o tema vai ser elefantinho. Um outro tema que vincula com o chá de revelação é: o Baby 2 já tem nome? Né? Se for menino ou menina, já tem os nomes escolhidos? E não, gente, nós ainda não temos a mínima ideia. De menino, na verdade, a gente já tem mais ou menos. Não vai ser Samuel, tá? Muita gente tá achando que porque na gestação da Rafaela, se ela fosse menino, seria Samuel. Aí tem muita gente achando que a gente vai usar esse nome, nós não usaremos, tá? Porque a gente acha que passou já, Samuel seria se fosse a Rafaela, né, no caso. E não foi, então não é mais um nome que nos atrai a ponto da gente dar pro nosso baby se for menino, tá? Se for menina, a gente não tem noção, gente. A gente não tem noção e a gente também não tá apegado no R, tá? Tem muita gente também que acha que a gente escolheu Rafaela pra ficar RRR, né? Eu, Rosiane, Rafael e Rafaele, não. Foi realmente porque eu gosto do nome pra fazer uma homenagem pro papai. Mas a gente não... Seria legal, né, assim, claro, se fosse com R, mas não é uma exigência não, até porque a gente tá numa dúvida tão grande que se a gente ainda for ficar colocando essas exigências, aí que a gente não chega num nome nunca, né? Então deixem aqui sugestões, gente, de um nome de menino e um nome de menina que vocês gostem. Mas a gente ainda não tem definido. De menino a gente ainda tem um, assim, que já tá quase certo. Mas de menina... não tenho noção. Uma outra coisa que vocês também sempre estão me perguntando agora é: vocês vão mudar de apartamento ou o bebê 2 vai ficar junto com a Rafaela no mesmo quarto? Porque nós moramos num apartamento de 2 quartos, né? E nós iremos sim mudar de apartamento, a gente já tá até procurando um de 3 quartos, porque a minha intenção é deixar cada um num quarto, porque eles estão vivendo fases diferentes da vidinha deles. Estão não, né? Viverão, porque o baby ainda tá vivendo uma fase primitiva aqui na barriga, né? Mas enfim, e eu particularmente não acho bacana e adequado juntar duas crianças que estão em fases tão diferentes da vida. Eu não acho ruim irmãos que dividem quarto, mas quando eles já estão um pouco mais crescidinhos, que já passou dessas fases e dessas etapas da vida que são muito peculiares e importantíssimas, como por exemplo a rotina de sono. Então eu acho injusto com a Rafaela eu colocar um bebezinho que vai acordar várias vezes ao longo da noite num quarto junto com ela para atrapalhar o sono dela, porque ela tem a rotininha dela, então ela vai acordar cedo, ela tem que ir pra escola. Então eu não quero atrapalhar a rotina que eu já estabeleci com a Rafaela, com esse bebê novo. Por que eu tô dizendo isso? Porque como vocês sabem, a nossa linha, né, de criação é que o bebê vai pro quarto dele quando chega em casa. Então a gente aqui em casa não faz cama compartilhada, nunca fizemos com a Rafaela, não iremos fazer com o bebê 2. E a gente vai adotar as mesmas técnicas de rotina de sono, né, que é o que eu tô falando agora, com o bebê 2. Então ele vai pro quartinho dele assim que nós chegarmos em casa, tá? Então eu acho meio injusto com a Rafaela fazer com que ela, porventura, saia da rotina dela porque um irmãozinho chegou. Eu acho que é menos uma forma dela se sentir invadida, não é bem essa palavra, mas vocês entendem, né? Quando chega um novo membro na família, é natural e comum que a outra criança, ela também
requeira um pouco mais de atenção nesse momento inicial. Então eu acho meio injusto, vocês entenderam, né? Tô aqui sendo prolixa, falando a mesma coisa 20 vezes, mas vocês entenderam, né? E inclusive essa é uma outra pergunta que sempre me fazem. E aí, Rosiane, o que você vai mudar na criação que você deu pra Rafaela com esse bebê 2? Tem alguma coisa que você quer fazer diferente? Gente, muito pelo contrário. Eu quero fazer 100% tudo que eu fiz com a Rafaela, eu quero fazer com esse bebê 2, porque, modéstia à parte, eu acho que, como mãe, eu sou muito assertiva. Todos os processos que nós tivemos com a Rafaela na criação dela, nas etapas, eu acho que nós fomos muito bem sucedidos. Não só por mérito nosso, dos pais, mas por mérito da Rafaela também, né? Das conquistas dela, da personalidade dela, que facilitou muito os processos. Então a Rafaela é uma criança que lida com processos muito facilmente. Deu certo com ela e a minha intenção é repetir 100% de todos os processos da criação da Rafaela. Eu quero repetir com o bebê 2, mas já tendo a consciência de que cada filho é um filho, né? Não é nem questão de ser filho, é questão de ser pessoa e indivíduo. Cada pessoa é única, tem o seu jeitinho de lidar, tem a sua personalidade, gosta de um jeito, gosta do outro. Então, assim, eu vou seguir a mesma linha que eu fiz com a Rafaela em todos os processos. Então, amamentação em livre demanda, rotininha do sono, introdução alimentar, enfim, todas essas etapas eu quero fazer igualzinho com o bebê 2, mas quem vai, né, falar se vai dar certo ou não é o bebê 2 com o jeitinho que ele vai vir só dele. Quando eu falo o bebê, é pra generalizar, tá? Igual quando as pessoas falam o homem querendo falar a humanidade. Não porque é um menino, tá? E eu vou falar do sexo em outro vídeo pra vocês entenderem toda uma saga que está pra descobrir o sexo desse bebê. Mas enfim, então eu vou querer fazer tudo igualzinho que eu fiz com a Rafaela. Uma outra coisa que também vocês têm me perguntado frequentemente é como é que foi contar no trabalho que eu tava grávida, porque eu engravidei, eu tinha recém tomado posse, né, no concurso, e como é que vai ser agora que eu trabalho fora. Então, pra contar foi super tranquilo, assim, tranquilo mesmo, porque eu não sei se vocês sabem, mas o serviço público, ele é completamente diferente do setor privado, né, de quem trabalha por CLT, quem é seletista, é completamente diferente. Então, mesmo se eu fosse nomeada, eu já estivesse grávida, eu poderia tomar posse e entrar em exercício normalmente. No caso que foi, né, eu tomei posse, em pouco tempo eu engravidei sem problema nenhum. Se eu já tivesse tido um bebezinho e ele estivesse no período ali da licença maternidade, de 0 a 6 meses, eu poderia tomar posse, já entrar com a minha licença maternidade, ou seja, não começar a trabalhar de imediato. Então, o bom do serviço público é isso, é que nós somos regidos pela lei. Então não tem essa assim do patrão não ir com a sua cara, do chefe não ir com a sua cara e te mandar embora, ou então você ter que cumprir aqueles 3 meses de experiência, né, quando você começa a trabalhar para só depois sua carteira ser assinada. Não tem isso, assim, é meio que a lei te dá respaldo e eu sou respaldada pela lei. Então ninguém tem que achar ruim, ninguém tem que achar bom, porque eu tô dentro da lei, é meu direito. Entendeu? Então foi super tranquilo o pessoal no meu trabalho e eu, desde que eu passei nesse concurso, eu sempre orava por isso, para que todo mundo fosse assim, gente boa. E lá todo mundo é muito gente boa, todo mundo é muito compreensível, minha chefe é super compreensível, até porque ela também tem um filhinho que é mais novo que a Rafaela, então assim, ela tá super por dentro dessa rotina doida, né, que a gente tem. Então todo mundo ficou feliz e é isso, foi tranquilo, muito tranquilo. E como é que é agora que eu trabalho fora, né? Aí, gente, só quando o bebê nascer eu voltar a trabalhar pra eu falar. Porque eu não tenho como prever como é que vai ser. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu tenho a possibilidade de poder pedir redução da minha carga horária. Atualmente eu trabalho 8 horas diárias e eu tenho a possibilidade de pedir a redução para 6 horas ou para 4 horas com a redução do meu salário também, óbvio, né? E aí eles têm que autorizar, têm que concordar, tem que ver se é viável para o órgão, enfim, tem toda uma burocracia, mas eu tenho essa possibilidade de poder reduzir minha carga horária. Então, a princípio, o que eu penso, e eu às vezes já converso com o Rafael, é isso, a minha intenção de pelo menos, até o bebê completar uns 2 anos, eu reduzir minha carga horária, porque aí se eu reduzir
para 6 horas, aí eu entro, porque geralmente eu vou trabalhar de 7 às 16. Então eu iria trabalhar de 7 às 13. E aí o bebezinho ia ficar só meio período na creche, não ia ficar integral na creche, entendeu? E aí seria até melhor, porque o Rafael também tem um horário flexível, então na verdade o bebezinho ia ficar menos do que meio período na creche, porque aí o Rafael levaria mais tarde pra creche, né? Enfim, então não sei, aí a minha licença maternidade são 6 meses e aí eu pretendo emendar com as minhas férias, né? Então o bebezinho vai pra creche com 8 meses. O que eu fico aliviada também, porque eu quero muito participar da introdução alimentar desse bebezinho, como eu fiz com a Rafaela. Lógico que não vai ser, né, eu não vou conseguir participar assim tão prolongadamente, 100% dessa introdução alimentar, mas pelo menos no início eu quero muito, assim, eu quero muito começar a conduzir o paladar dele. E eu tô feliz que pelo menos eu vou conseguir fazer isso até os 8 meses do baby. E, gente, mais detalhes quando eu, quando o bebê nascer, quando eu voltar da minha licença maternidade, enfim, só ano que vem, gente, calma, calma. Outra coisa que vocês também têm me perguntado muito, e o aniversário da Rafaela, vai ter, não vai ter e tal? Porque o aniversário da Rafaela é em outubro, né, dia 10, e a previsão do baby chegar é em dezembro. E vai sim ter uma festinha pra ela, inclusive ela já escolheu o tema, porque ela é dessas. Eu perguntei pra ela, filha, você quer o seu aniversário de que esse ano? Ela falou, Branca de Neve. Gente, ela tá assim... Já falei pra vocês que a Rafaela não é apegada e nunca gostou de desenho. Mas agora a menina se apegou na Branca de Neve. E assim, ninguém desapega mais. A bichinha tá apegada. Aí ela quer o aniversário de Branca de Neve. A diferença vai ser que eu vou fazer o aniversário na escola dela. Não vou fazer festa assim pra geral. Vai ser uma festa só pros coleguinhas dela da escola. Então vai ser muito mais simples. Vai ser bem fácil assim, eu acho, de organizar, porque tem a quantidade certinha de crianças e a gente tem que pensar só neles, enfim, então eu acho que vai ser tranquilinho e aí eu vou compartilhando com vocês também à medida que o aniversário for chegando, que eu começar a fazer os preparativos e tal, mas possivelmente vai ser esse tema mesmo, tá? Como a Rafaela tem reagido, é uma outra pergunta, né, a essa segunda gravidez. No início, ela não tava entendendo muito bem, assim. Eu falava que tinha um bebezinho, mas pra ela, tipo, ah, tá, sabe assim, ela não tava entendendo. Agora que a minha barriga tá começando a aparecer um pouquinho, no próximo diário de gravidez eu vou mostrar ela pra vocês, mas se você quer saber como é que está a minha barriguinha, é só você ir lá no Instagram que eu já postei 2 fotos da minha barriguinha. Então agora que minha barriga tá começando a aparecer, eu acho que quando o bebê começar a mexer, que der pra ela sentir, eu acho que começa a ficar uma coisa mais palpável, eu acho que ela vai começar a entender melhor. Mas a Rafaela conversa com a minha barriga, quando eu peço pra ela dar beijinho na barriga, ela dá. Algumas vezes ela não dá não, mas algumas vezes ela dá. No início da gravidez eu falava, filha, tem um bebezinho na barriga da mamãe, é menino ou é menina? O que você acha? Ela falava, é menino, é Miguel. E aí eu, Miguel? Ela é Miguel, é o Miguel. Aí eu perguntei pra professora, deixa eu desabotar aqui, gente, tá apertado minha calça. Aí eu perguntei pra professora dela se tem algum Miguel na turma dela, a professora falou que não. Lá na salinha da igreja também não tem nenhum Miguel, então assim, a Rafaela não é amiga de nenhum Miguel. De onde ela tirou esse nome, eu não faço a mínima ideia, mas ela falava que era Miguel, é o Miguel, é o Miguel. Aí, de um dia pro outro, ela falou que era menina. Não, mamãe. Aí eu falava assim, filha, quem tá na barriga da mamãe é um menino? Não, mamãe, é menina. É menina. Eu, mas não era menino? Você não chamava de Miguel? Não, mamãe, é menina. É menina. Aí eu pergunto o nome, ela não fala. Não fala nem o nome de menina. Que era o que eu mais queria, né? Uma sugestão, um palpite dela de menina, mas ela não fala. Agora ela cismou que é menina. E aí, depois que eu perguntei do aniversário dela, né, perguntei o tema e tal, aí ela começou a falar, o bebezinho vai na minha festa, o bebezinho vai na minha festa. Então agora eu acho que ela tá começando a assimilar. Então ela tem reagido bem, tem reagido normal e eu tô super tranquila. Eu não me preocupo, assim, minha preocupação com a Rafaela é zero, porque eu sei como a Rafaela lida com processos. Ela é muito perspicaz, ela é muito independente, ela é muito segura de si
E isso é uma coisa que a gente sempre implementou na nossa rotina com a Rafaela, foi de injetar segurança nela, injetar autoestima nela. Então ela sabe que ela é amada, ela sabe que ela é querida e ela tem autoestima para saber que ninguém toma o lugar dela. Eu acho isso sensacional, porque as pessoas ao redor percebem que a Rafaela tem uma autoestima trabalhada. Então, se ela é segura de si, quem sou eu, né, para querer retroceder isso nela? Então, minha preocupação com a Rafaela é zero, até porque eu acho que as crianças são uma bucha e elas absorvem tudo que nós passamos para elas. Mesmo que não seja de uma forma direta, elas captam os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas inseguranças e medos. Então isso é uma coisa que nós sempre temos um filtro das nossas emoções para a Rafaela. Então eu não tenho preocupação, assim, minha preocupação com a Rafaela é zero. A minha preocupação é comigo. Tipo assim, eu não tenho esse negócio de que eu já vi algumas mães falando, né? Ah, eu não sei se eu vou conseguir amar o bebê 2 como eu amo, né, o meu primogênito. Eu não tenho nem um pingo disso. Eu tenho certeza que eu vou amar os dois da mesma forma. Esse parâmetro de amor, pra mim, é linear. Eu sei que eu não vou... Essa crise materna eu não tenho. Mas, voltando àquela questão que eu falei pra vocês, a minha crise é: será que eu vou conseguir ter sucesso tanto quanto eu estou tendo com a Rafaela? Será que esses processos que pra mim com a Rafaela são tão fáceis vão fluir de uma maneira natural? Né? Como é que vai ser se o bebê 2, por exemplo, não for tão bem na introdução alimentar como a Rafaela foi? E eu tenho que trabalhar isso em mim, pra eu não ficar comparando, pra eu não ficar colocando os dois assim, na minha concepção, não entre eles, mas na minha concepção, um contra o outro, né? Do tipo, a Rafaela foi assim com esse bebê, tá sendo assim. E eu tenho que começar a trabalhar isso em mim pra eu saber que cada criança vai reagir de uma maneira, que eu não posso de maneira alguma pegar a Rafaela como um parâmetro pro bebê 2, né? Então eu tô muito mais preocupada comigo, de como é que eu vou reagir até com essa questão, por exemplo, da amamentação. Poxa vida, eu amamentei a Rafaela por 1 ano e meio e eu sei que eu não vou conseguir amamentar esse tempo todo o bebê 2 só assim, gente, só se eu for uma Mulher Maravilha. Porque, né, a mãe que trabalha fora muda toda a dinâmica da casa, muda toda a rotina. Então eu tenho que trabalhar isso em mim, de me cobrar menos. Então com a Rafaela eu não me preocupo, eu me preocupo comigo, sinceramente. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu consegui reunir nesse vídeo as principais questões que vocês me trazem em relação a essa segunda gestação e toda a dinâmica que envolve uma segunda gestação, tá? E aí ao longo dos diários de gravidez, ao longo dos próximos vídeos, a gente vai batendo mais papo e aí eu acho que eu vou sanando aos pouquinhos as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber como é que a gente tá planejando e pensando e matutando por aqui a respeito dessa segunda gestação. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu gostei aqui pra mim, de se inscrever no canal pra você não perder a continuidade dessa saga da chegada do Baby 2, tá bom? É isso, um beijo, até o próximo, tchau!